Capítulo 191 – Os novos dentes do novo rei. Petrov tomou um gole do chá preto, encostou-se na poltrona do Lorde e soltou um longo suspiro de alívio. 2 meses se passaram desde a tomada de Longsong Stronghold, e agora ele descobriu que gostava mais do salão. É a estrutura ascendente passo a passo que permitiu que ele ignorasse os oficiais e assistentes mais baixos do assento do senhor, tendo tal poder em seu aperto que ele tivesse um sentimento de satisfação. Durante o primeiro mês, alguns pequenos aristocratas saíram e o questionaram abertamente ou secretamente, planejaram tumultos e coisas assim. É claro, as pessoas que os provocaram por trás da cena vieram de Elk, Wolf e várias outras grandes famílias. Seguindo o conselho de seu pai, Petrov entregou os plebeus que criaram problemas ou pertenciam aos ratos subterrâneos diretamente à forca, enquanto os pequenos nobres foram presos e depois que suas famílias pagaram o resgate, foram expulsos do território ocidental. Quando esse método foi posto em prática e o trovão foi abatido, a situação logo se acalmou. Afinal, com exceção da família Onezutli, os cavaleiros de várias outras famílias haviam sido presos e levados para a cidade fronteiriça, tornando impossível para eles construir qualquer resistência contra as políticas de Petrov. Posteriormente, ele novamente orientou o interesse, anunciando que a fortaleza compensaria as grandes famílias por sua perda durante a apreensão, formando assim um grupo estável de nobres que compartilhavam um interesse comum. Com exceção dos 30% que haviam sido transferidos para a fronteira, os 70% restantes da renda do reduto foram divididos em 3 seções. 30% foram usados para manter a cidade em funcionamento, 20% foram usados para apaziguar as outras famílias nobres e os restantes 20% foram investidos no território do U. Hoje em dia, o velho retrato do Duque Rian que estava pendurado atrás do assento de Lorde foi trocado por uma foto do quarto príncipe, Roland Wimbledon, mas ele já esperava pelo dia em que foi trocado por um de si mesmo, o retrato de Petrov. Caso ele tomasse posse de Longsong Stronghold, eles poderiam transformar o imposto usado para operar a cidade e aquele investido em seu próprio território em um, tornando-se verdadeiramente digno do nome de um ducado. E os 50% que foram usados para apaziguar os outros nobres também podem ser salvos. Em vez disso, poderia então ser investido no comércio da fortaleza, em troca gerando uma renda ainda maior para eles mesmos. É claro que a premissa de tudo isso era que Roland Wimbledon poderia conquistar o trono e governar como rei do reino de Grey Castle. Meu senhor, um de seus guardas entrou no salão do senhor e entregou-lhe uma carta. Ele contém notícias da cidade fronteiriça. Quando Petrov ouviu que a carta viera da cidade da fronteira, ele imediatamente endireitou o modo como se sentou. Ele recebeu um envelope e pegou um pedaço de papiro frágil. Pela má qualidade da carta, ele pôde reconhecer imediatamente que era de um de seus olhos dentro das fileiras dos servos. O resultado da batalha 2 meses atrás poderia ser considerado um resultado escandaloso. Embora Petrov não tivesse participado pessoalmente disso, ele ainda ouvira uma história fantástica de seu pai. A fim de descobrir as razões do fracasso do duque, ele despachará alguns de seus confidentes para a cidade fronteiriça. Eles fingiriam ser artesãos, pastores ou servos, e mandariam todas as informações que haviam reunido para a fortaleza. Ele acreditava firmemente que as outras famílias tinham feito o mesmo. Mas até agora, a cada mês ele só recebia informações das 2 pessoas disfarçadas de servos. Aqueles que fingiram ser artesãos ou pastores não deram nenhum som de sua presença, como se tivessem desaparecido. No final, eles o traíram por vontade própria, ou foram descobertos pelo príncipe que os removeu totalmente. Ele balançou a cabeça, concentrando sua atenção na carta. O conteúdo da carta foi escrito com carvão e também torto. Em alguns lugares, até tinha alguns vestígios de água, indicando que havia sido escrito de forma sinistra enquanto trabalhava. O primeiro parágrafo era sobre como eles estavam construindo uma torre com um propósito desconhecido nas margens do rio Redvater.
No momento, eles já haviam erigido 3 dessas bases, que tinham uma altura próxima das muralhas da fortaleza e, em cima de cada uma dessas bases, colocaram uma enorme pote de metal. Parecia que os ferreiros tinham construído pote de metal na cidade. Depois transportá-lo para o rio como uma peça inteira. Então o primeiro exército cercaria a torre de ferro e ficaria de costas para a panela de ferro, e no dia seguinte a torre foi magicamente erguida. Construindo, mais uma vez essa palavra, pensou Petrov, também foi mencionada na carta secreta anterior. Apenas olhando para essa informação, parece que o príncipe está sempre construindo algo. Da última vez que ele consertou as estradas e construiu a ponte, desta vez ele está construindo aquela torre de ferro. Poderia ser que Sua Alteza está gastando todas as realezas de ouro que ele havia pilhado de Longsong Stronghold de uma só vez. Além disso, a função dessas torres ainda é desconhecida, mesmo que meus batedores que estão disfarçados de servos não sejam verdadeiros servos, mas na verdade são cavaleiros conhecedores, então no caso de essas torres serem torres de vigia, elas seriam capazes de vê-lo à primeira vista. Provavelmente, essas torres ainda não estão totalmente construídas, o que torna difícil julgar seu propósito. Petrov sacudiu a cabeça. Eu devo esperar até o próximo mês, talvez eu tenha informações mais detalhadas então. Ele desviou o olhar para o próximo parágrafo. Lá ele leu que, durante uma semana, uma frota mercante em grande escala de um proprietário desconhecido havia ficado no cais da cidade e depois partiu para o leste. Durante a sua estada, muitos minérios e salitre também foram descarregados dos navios. A compra de salitre é fácil de entender, afinal o segundo mês do verão costuma ficar muito quente, e por isso, o castelo consumirá uma quantidade significativa de salitre para resfriamento. Além disso, também pode ser usado para bebidas frias e suco de frutas. Como um aristocrata real, o príncipe certamente não quer soar o dia todo, como os camponeses dos campos. Mas a compra de lingotes surpreendeu totalmente Petrov. Afinal, Bordertovn era uma fonte de minério por conta própria. Ainda me lembro, antes dos meses dos demônios, quando fui enviado como mensageiro para a cidade fronteiriça, o príncipe Rulan tinha dito exageradamente que eles poderiam dobrar a quantidade de minério que poderiam vender. Mas agora, o resultado foi que não apenas exportavam minério, mas agora também importavam lingotes. Isso, junto com aqueles muros da cidade altos como torres de ferro, significava que o próprio Petrov estava agora cada vez mais incapaz de entender o que Sua Alteza Real queria realizar. Mas quando Petrov leu o último parágrafo da carta secreta, o conteúdo imediatamente deixou Petrov atordoado. Nas últimas 2 semanas, Bordertovn realizou várias apresentações de teatro ao ar livre na praça da cidade. Eles não vendiam ingressos, e o nome do drama também era inédito. Além disso, eles até encorajavam os servos a assistir. Mas a parte mais surpreendente foi que um dos artistas foi a recém-desaparecida estrela do Oeste, Miss Mai. Que tipo de situação é essa? Que Miss Mai desapareceu foi a maior novidade dos últimos tempos. Vários dos dramas em que ela deveria ter desempenhado o papel principal, agora eram interpretados por outros, e, por causa disso, os nobres saíram do meio para expressar seu protesto. E quando eles exigiram uma resposta, o teatro alegou que a senhorita Mai havia saído sem qualquer explicação, e que seu paradeiro era desconhecido no momento. Quando as notícias se tornaram públicas, causou um alvoroço entre os nobres amantes do drama do território ocidental. No final, ela foi para a cidade fronteiriça. Eles não têm nenhum teatro. Além disso, para estar jogando na frente de civis e servos, Petrov tinha alguma dificuldade em imaginar uma imagem como essa em sua mente, já que a impressão que ele tinha da senhorita Mai era de que ela não era um ator amigável ou acessível. Depois de pensar cuidadosamente sobre isso, ele decidiu escrever uma carta para Sua Alteza Real Roland Wimbledon, oficialmente perguntando sobre esse assunto. Como entusiasta do teatro, nos últimos meses ele não pôde ver a fantástica performance da Estrela do Oeste, sem mencionar a chance de convidá-la pessoalmente.
Já que o drama era uma apresentação pública na praça da cidade, não seria muito surpreendente que fosse visto por um vendedor ambulante que poderia ter vindo de Longsong Stronghold. Isso poderia ser dado como a razão para isso ter chegado à notícia. Seu ouvido, fazendo assim, ele não expõe seus cavaleiros disfarçados de servos. Assim que Petrov estava pronto para mandar um de seus assistentes rascunhar o texto, um cavaleiro correu para o corredor e disse apressadamente: "Temos uma mensagem dos guardas do portão leste, uma equipe de cavaleiros se aproximando da fortaleza." Cavaleiros? Eles foram incapazes de dizer quem deve tê-los enviado? De repente, ele se levantou. "O outro lado está segurando uma bandeira com uma torre e 2 lanças, senhor", respondeu Knight. "Caso eles não sejam pretendentes, eles devem ser das forças do novo rei."